Olá pessoal, eu sou Isabela, professora de ciências do 8º ano, né? Bom, esse vídeo ele é referente à segunda semana do PET 1, que o tema é bioma, tá? Vocês já viram bioma no ano passado no PET do 7º ano, né? Então é mais um relembre, né? É mais para relembrar. Bom, o Brasil, a gente tem que entender que o Brasil é um país muito grande, né? Eles falam que o Brasil é um país de dimensões continentais. Ele é tão grande quanto um continente, certo? Com isso, né, ele tem muita diversidade dentro dele, muitas diferenças de características dentro do mesmo país, né? Nós temos uma diferença muito grande dentro do Brasil, por exemplo, de disponibilidade de água. Nós temos regiões muito úmidas e outras regiões que são muito secas, né? Nós temos uma diferença de temperatura muito grande dentro do Brasil. Locais que são muito quentes e locais que no inverno são muito frios e mesmo no verão não são tão quentes quanto os locais mais quentes, né? Nós temos uma diferença, por exemplo, de tipos de solo, né? Regiões em que um solo é muito diferente do outro, né? O relevo do Brasil é muito diferente nas suas regiões, entre as suas regiões, né? E com isso, o tipo de vegetação e o tipo de seres vivos de origem animal, né? A fauna e a flora que vivem nessas determinadas regiões. E esse conjunto de características, clima, relevo, tipo de solo, disponibilidade de água, né, que faz ter uma diferença de fauna e de flora, caracteriza os diversos tipos de bioma, né? Então, se a gente for ver a definição de bioma, né, bioma é um conjunto, né, de vida vegetal e animal, de relevo, de clima, disponibilidade de água, condições geológicas, processos de formação de paisagens semelhantes que podem ser delimitados regionalmente com características próprias, né? Então, o bioma ele tem características próprias dentro daquela região, né? Características próprias de clima, disponibilidade de água, de relevo, tipo de solo, de temperatura, espécies vegetais e animais, né? No Brasil, nós temos principalmente, né, os seguintes biomas: Amazônia, Floresta Amazônia, Mata Atlântica, coitadinha que já está quase acabando, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Gente, eu vou falar para vocês as características principais desses biomas, né? Porque vocês precisam ler e escrever sobre eles para vocês guardarem mais essas características, né? Não vai ser comigo falando que vocês vão decorar, né? É claro que se souber as características principais já tá ótimo, né? Bom, então vamos lá. A Amazônia, ela é a principal, uma das principais, né, florestas tropicais do planeta, né? Ela é bem grande, ela ocupa 49% do território brasileiro e ela não está só no Brasil, né? Esses países próximos do Brasil aí, Colômbia, Bolívia, né, eles também têm uma parte da floresta amazônica em seu território, né? A floresta amazônica, ela é muito úmida, ela é considerada uma floresta úmida, né? Ela tem muita chuva na época do verão e na época do inverno não é frio, só não chove, né? Eu uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha uma amiga que tinha família no Pará e nós fomos lá. E aí eles chamavam de verão
a parte que chove, inverno a parte que não chove, porque não faz frio, né? Lá é sempre calor, então é um clima quente, que chove muito no verão e pouco ou às vezes não chove no inverno. Então a diferença de verão e inverno é chuva e não chuva, não é a temperatura que é sempre quente, né? Ela tem a característica de ter árvores muito altas, né? Você tem árvores lá de mais de 50 metros de altura, certo? E o solo, ele é muito rico em matéria orgânica superficialmente. Se você cavar ali 40 centímetros de profundidade, você chega na areia. Então ela tem muita riqueza de nutrientes, né? Adubo natural, matéria orgânica, numa camada rasa. Né? Por isso que desmatar a Amazônia é muito sério, porque vai virar deserto. Como tem muita vegetação, as folhas que caem formam essa camada de adubo, mas é raso. 40 centímetros para baixo ou até menos é areia, não tem nutriente. Então tirou as plantas, o solo é arenoso, é um solo pobre. Né? Lá também na Amazônia tem 20% da água do planeta, né, tá ali na Amazônia. Então, assim, o maior rio é o Rio Amazonas. Então, tem uma disponibilidade de água doce superficial muito grande, né? E tem um recurso mineral imenso, né? A Amazônia é muito rica em recursos naturais, minerais, vegetais e animais, né? Muitos remédios vêm de plantas da Amazônia, né? Bom, o outro bioma que tem no Brasil é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é também uma floresta tropical, mas de litoral, próximo do mar, próximo da praia, né? É uma floresta litorânea. Como a maior parte da população brasileira vive próxima ao litoral, foi a floresta, o bioma mais devastado foi a Mata Atlântica, né? Tem-se uma das pesquisas que eu vi é que a gente tem 5% da Mata Atlântica original. Os outros 95% já foram embora, né? Como extração de madeira, quando veio a colonização, os trens de ferro e para as pessoas morarem, né? Então se corta para construir habitações, né? A Mata Atlântica, ela, como é uma floresta tropical, também tem uma característica de ter um clima mais quente, né? E a fauna dela foi praticamente extinta, infelizmente, né? A ararinha azul daquele filme Rio, na natureza já acabou, não existe mais, né? Onça pintada, tatu, entre outros seres vivos, mico-leões, são os principais animais em extinção do Brasil. São os que estão na Mata Atlântica, né? Então, quando mostram, por exemplo, em novelas, o Rio de Janeiro, aquelas matas que tem ainda junto com as montanhas, é o restinho de Mata Atlântica. Tá, gente? Infelizmente, né? Bom, nós temos também o Cerrado, né, que pega mais a região central do Brasil e Minas, né? A maior parte de Minas Gerais tem o Cerrado, né? Então aí perto de Lagoa Santa, a Serra do Cipó é Cerrado, né? O Cerrado, ele não tem tanta disponibilidade de água quanto as florestas tropicais, é um ambiente mais seco, por isso que a gente não tem grandes árvores muito altas, né? Perto dos rios, a gente tem árvores mais altas, né? Mas no Cerradão mesmo, a gente não tem, no Cerrado, centro do Cerrado. São árvores retorcidas, né? Folhas mais grossas, árvores retorcidas, de troncos retorcidos, de tamanho médio, arbustos, né, de pequeno e médio porte,
Geralmente caducifólia. O que é caducifólia? Que na época do inverno, que é mais seco, as folhas caem, porque não tem essa disponibilidade de água tão grande, né? O solo, em alguns lugares, tem muito alumínio, certo? Tem uma riqueza de fauna enorme. Nós temos espécies vegetais que só existem no Cerrado, não tem em outro lugar, nem do mundo, só aqui nessa região do Cerrado, né? O piqui é uma árvore característica do Cerrado, certo? São regiões, né, que também tem montanhas ali na região do Cerrado. É uma região que pode pegar fogo naturalmente, porque fica muito seco na época do inverno, né? Então nós temos algumas plantas, tipo a canela de ema, tô falando aqui da nossa Serra do Cipó, né, gente? Que são adaptadas ao fogo. Então elas têm muitas camadas de folha, né? Muitas camadas por fora que queimam, mas protegem o interior. Então são plantas adaptadas ao fogo. A maioria desses fogos que a gente vê são criminosos. São pessoas que estão querendo queimar o cerrado para fazer pasto. Isso é ilegal. Mas existem queimadas naturais também, né? Porque fica muito seco na época do inverno, que não chove, né? Então vocês podem ver que não tem essa disponibilidade de água como as florestas tropicais, né? Bom, nós temos também a caatinga, né? Quando a gente escuta falar o sertão, né? Principalmente ali na região centro-nordeste, né? Centro-nordeste que eu falo que é longe, um pouquinho longe do litoral, né, gente? Que o litoral é Mata Atlântica. Ali do Nordeste nós temos a Caatinga, que chamamos de sertão. É um lugar de clima semiárido, né? Ou seja, tem bastante seca, né? A disponibilidade de água é muito menor do que nos outros biomas. A vegetação é escassa, né? É baixa. Você tem muitas gramíneas e cactos que são resistentes à seca, porque eles guardam água dentro deles. E o cacto tem espinhos. Os espinhos são folhas modificadas. Porque se a folha é larga, ela tem maior superfície de perda de água, porque a folha também sua, também transpira, né? Então, se ela é pequena, fininha, ela perde menos água, né? Além de proteger o cactus de animais que querem comer, porque ele sobrevive na seca. Então, os animais têm fome e vão querer comer. Então, ele também serve de proteção, de perda de água e de predadores que vão comê-lo, né? A fauna, ela tem répteis, né? O anfíbio, a asa branca, né? Que é famosa pela música asa branca, que ela pode migrar no tempo de seca, né? E o maior animal que tem lá é o veado. Então, são animais mais adaptados à época de seca, né? Depois nós temos mais para o sul do país os pampas, certo? Que é caracterizado por um clima chuvoso sem período seco, ou seja, úmido o tempo inteiro, né? Ele é muito florido e no inverno faz muito frio. Então, tem uma vegetação e uma fauna adaptada ao ambiente muito frio. Como ele tem muita água, muito úmido, ele é muito usado para o cultivo de arroz, entre outras plantas, porque você não precisa ficar molhando o tempo inteiro que a água já está lá, né? O cultivo de arroz que gosta de terras muito úmidas,
né? Bem molhadas, assim, com excesso de água. E nós temos o Pantanal, que ano passado sofreu aí um incêndio devastador, né? O Pantanal, a principal característica do Pantanal é que ele alaga, ele inunda numa época do ano, né? Tem alguns lugares que são inundados o tempo inteiro e outros são alagados na época de chuva, né? Então nós temos lá bastante jacaré que gosta de água, né? É um lugar também muito usado para a criação de gado, por causa, né, do capim que sobrevive bem ali naquela área. E é um lugar também muito turístico, porque o pessoal gosta de ir lá ver os jacaré, né, pessoal? Bom, essas são as características principais dos biomas, né? Espero que vocês tenham entendido e lembrado, porque a gente vê na televisão algumas reportagens, né? Ou programas que mostram esses biomas. E qualquer dúvida pode me perguntar que eu explico. Um abraço.